Galera, primeiro exercício da aula de hoje, né? Determine um triângulo retângulo a medida de um cateto oposto a um ângulo de 45 graus, sabendo que o outro cateto mede 19,3 centímetros. Primeiro que se eu tenho um triângulo, olha só, presta bastante atenção nisso aqui, hein? Se eu tenho um triângulo retângulo, isso quer dizer que esse ângulo vale 90. Se ele está me dizendo que um dos ângulos vale 45 graus, quanto vale o outro? O outro também vale 45 graus. Se eu tenho esses dois ângulos iguais, o que isso significa? Que esse triângulo aqui, ele é isósceles, esses lados são iguais. Aí ele fala o seguinte, ele quer saber, né, o cateto oposto ao ângulo de 45, sabendo que esse aqui vale 19,3 centímetros. Obviamente, se eles são isósceles, aquele que a gente não conhece também vale 19,3 centímetros, ok? Professor, e se eu não conseguisse enxergar que ele é isósceles? Aí você poderia usar, né, tangente, porque o lado oposto, o cateto que eu não conheço, tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente, tangente de 45 vale 1. Você ia chegar nesse mesmo valor, beleza? Vamos lá, um exercício simples. A gente tem um poste de 5 metros de altura, um cabo que prende esse poste ao chão, e o cabo ao chão forma um ângulo de 60 graus. Né? Ele quer saber qual o comprimento desse cabo. O cabo está aqui, então chama de x. O que eu tenho? Cateto oposto. O que eu quero? Hipotenusa. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60, você conhece, vale raiz de 3 sobre 2. O x passa multiplicando, raiz de 3 vem dividindo, 2 vai multiplicando. Você tem lá que x é igual a 10 sobre raiz de 3. Racionalizando, 10 raiz de 3 sobre 3. Unidade está em metro, aqui também vem em metro. Vamos para o próximo. Galera, esse exercício ele quer que você calcule a altura desse poste, né? Ele conta a historinha, diz que aqui tem um pardal, aqui vai ter um gato, né? Ele estava aqui, via 60 graus, foi para trás 5 metros, começou a ver ali a 30 graus. Então ele contextualizou, na verdade, esses dois triângulozinhos aqui, tá bom? O que acontece? Em relação a esse ângulo de 60 graus, repara que ele trabalha com duas medidas. Ele trabalha com o H e trabalha com o X, tá? A gente não conhece nenhuma das duas, mas ele trabalha com essas duas. O que é o H? É o cateto oposto aos 60 graus. E o X é o cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então, tangente de 60 graus, a gente poderia dizer, opa, cateto oposto é o H, cateto adjacente é o X. Acontece que tangente de 60 a gente conhece também, né, galera? Tangente de 60 vale... fazendo uma rápida recordação aqui dos ângulos notáveis, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, dividido pelo 2, só não vai raiz no 1. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então, tangente de 60, raiz de 3, tá? Aqui você pode isolar uma das letras, deixar ou o X ou o Y isolados, tá? Eu vou isolar o X no caso. Então, sei que x é igual, vai ficar o h divididos por raiz de 3. Se eu quiser racionalizar aqui, posso, não tem problema nenhum. Isso aqui vai ser igual a h raiz de 3 sobre 3. Ah, professor, e se eu fizesse, né, se eu isolasse o h? Beleza, ia ficar que h é igual a x vezes raiz de 3, lá na frente a gente ia usar essa outra informação. Olha só, o que acontece aqui? Quando eu olho esse triângulo maior... Agora eu tenho um ângulo de 30 graus. O meu cateto oposto continua sendo o H, né? A altura. Porém, o cateto adjacente agora é tudo isso aqui, não é 5. Então toma cuidado, né? O meu cateto adjacente vai ser o quê? X, que era desse pedaço, mais 5 desse pedaço aqui. X mais 5. Então eu posso dizer lá que tangente de 30 graus é igual cateto oposto H sobre o seu cateto adjacente, x mais 5. Quanto vale tangente de 30, né?
falamos agora há pouquinho ali, vale raiz de 3 sobre 3. Isso aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Desculpa, isso aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então a nossa altura vai ser igual a raiz de 3 sobre 3 vezes x mais 5. Ok? Sugestão. Vou fazer distributivo. Não que seja uma regra, tá? Vou fazer distributivo. Raiz de 3 sobre 3 vezes x mais 5 raiz de 3 sobre 3. Por que eu fiz isso? Porque o x eu posso substituir, né? Ó, x é igual a isso aqui, eu vou substituir então. Altura é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 sobre 3h. Ó, h raiz de 3 sobre 3, h raiz de 3 sobre 3. Mais 5 raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então aqui, na verdade, o que aparece pra gente, né? Isso aqui, ó, é a mesma coisa que 3 nonos, que é a mesma coisa que 1 terço. Eu vou reescrever, né? A altura, ó, vou reescrever o que está escrito aqui. É igual a 1 terço de altura mais 5 raiz de 3 sobre 3. 5 raiz de 3 sobre 3. Como ele quer que você calcule a altura, né? Uma das ideias que você pode ter aqui é multiplicar tudo por 3 para assumir com os denominadores. Ficaria 3h. Aqui, 1 terço de h vezes 3 daria 1h, passa para cá negativo, então menos h, é igual a 5 raiz de 3. 3h menos h dá 2h. 2h é igual a 5 raiz de 3. Logo, a altura é igual a 5 raiz de 3 sobre 2. Né? Deixa eu fazer agora aqui um comentário. Normalmente, se isso aqui é um exercício vestibular e ele não me dá o valor de raiz de 3, dentro das opções para selecionar, eu colocaria exatamente esse valorzinho aqui, tá? Se ele me der, utilizando raiz de 3 igual a 1, substitui e aí calcula, tá certo? Vamos para o próximo exercício. Galera, esse exercício, ele é, vamos dizer assim, bem bacana, porque ele tem um detalhezinho que se você não presta muita atenção, acaba passando batido, né? Então ele contextualiza, ele fala lá de uma torre, o topógrafo pega uma distância aqui, mede 15 graus, avança 20 metros, mede e volta dá 30 graus. E ele quer saber a altura dessa torre, né? Qual é o detalhezinho? Quando ele saiu desse ponto aqui, que é o ponto A, e veio para o ponto B, ele andou 20 metros, e formou esse ângulo de 30 graus, uma coisa que é consequência, mas que não é tão normal a gente olhar, é que se eu pego, né, esse ângulo aqui, quanto vale esse ângulo que está para o lado de cá? Ele é o suplemento de 30 graus, né? Ele é o que falta para 180, que vai ser 150 graus. Ó, professor, mas por que você está fazendo isso? Porque olha só, 150 mais 15 dá 165. Quanto falta para 180? Falta 15. Então aqui vale 15 graus, concorda comigo? E se aqui vale 15 graus e aqui vale 15 graus, opa! Então esse triângulo ele é isósceles. E se ele é um triângulo isósceles, aqui vale 20, aqui também vale 20. E agora eu posso pensar apenas nesse nosso triângulo retângulo aqui. A gente usou essa informação que tinha do lado de cá para descobrir quanto valia a hipotenusa. Agora, se ele quer a altura desse poste, né? Ó, em relação ao ângulo de 30 graus que ele deu, o que a gente quer? Cateto oposto. Quem a gente conhece? Hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que a gente vai usar? Vai ser seno. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto h sobre hipotenusa 20. Seno de 30 a gente conhece, tá lá na tabela, né? É 1/2. O 20 está dividindo, passa multiplicando. 1 vezes 20 dá 20, divididos por 2, que vai dar 10 metros. Essa é a altura
da torre desse exercício. Beleza? Vamos para o próximo exercício, galera. Galera, é um texto, um exercício muito bem contextualizado, tá? Eu até já usei esse exercício em outros lugares, porque baseado no Enem, o Enem ele gosta de contextualizar, gosta de trabalhar a matemática de forma que ele possa modelar algumas ideias, né? Então ele dá esse desenho pra gente, ele fala que esse espaço aqui, né, é uma parte do terreno que é uma área de extração de ouro, né? E esse terreno retangular ele vai ser herança de João, Pedro e José. Como eles decidiram dividir a parte do ouro em partes iguais, né? E ele fala que isso aqui é um quarto de círculo, ou seja, um círculo inteiro tem 360, um quarto tem 90 graus. Então a gente sabe que aqui tinha 90 graus. Como eles decidiram dividir isso aqui em partes iguais, eles simplesmente pegaram 30 graus. A gente sabe que aqui tem 30 graus. Aqui vale 30 graus. E aqui vale também 30 graus, tá? Então eles resolveram, olha, o ouro, a parte de ouro vai ser igual. O restante, né, vai ter gente com mais, gente com menos. E visualmente isso a gente consegue perceber, né? Que a área do João é menor que a do Pedro, e é menor que a do José, a gente consegue perceber isso aí. E aí ele fala o seguinte, em relação à partilha proposta, essa, né, proposta que eles tiveram de dividir, a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde a aproximadamente a. Então, primeiro passo, quem é a área total desse terreno? Ele deu, né? É um retângulo, então isso aqui vale 3 km e aqui 2 km. A área total vai ser de 6 km quadrados. Isso aqui é a área total. Corresponde a 100% da área. Agora eu preciso descobrir qual é a área do João. Como é que eu faço isso? Como o João ele tá, né, num dos lados do retângulo, a gente sabe, por exemplo, esse ângulo vale 30, isso aqui é um cateto, isso aqui é outro cateto, e aqui é a hipotenusa. Acontece que, como isso aqui é um retângulo, aqui vale 2. O que falta eu descobrir é esse pedacinho que eu vou chamar de x aqui, ó, que seria daqui até aqui. Como é que eu posso descobrir esse valor, né? Olha, pessoal, em relação ao ângulo de 30 graus, quem que a gente tem? Cateto adjacente, tá junto aqui. Quem que a gente quer? Cateto oposto. Cateto oposto e cateto adjacente, tangente. Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que vale x, sobre o cateto adjacente, que vale 2. Acontece que tangente de 30, a gente sabe que vale raiz de 3 sobre 3. Então, a gente tem que x é igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Dentro do exercício, ele já fala o seguinte pra gente, olha, raiz de 3 sobre 3 vale 0,58. Opa, então isso aqui é igual a 2 vezes 0,58, tá? Se você faz 2 vezes 0,58, 1,16. Esse é o valor que a gente tem do x. Temos que calcular a área desse triângulo retângulo. Eu já comentei com vocês que num triângulo retângulo, né, a hora que eu uso como base um cateto e a altura o outro com certeza vai ser a altura, né? Eu posso usar a área do triângulo igual base vezes altura divididos por 2. A base vale 2, a altura a gente calculou vale 1,16. 1,16 sobre 2. Posso simplificar o 2 com 2. E a área do João, que a gente calculou, 1,16 quilômetros quadrados. Só que ele quer saber qual é... Não, ele não quer saber a área do João. Ele quer saber a porcentagem, né, da área do terreno. Eu vou dar duas formas de você pensar. 6 km quadrados equivale a 100% do terreno. 1,16 km quadrado equivale a x. Vai dar boa. Ou você simplesmente faz a divisão, né? Ah, eu quero saber 1,16 em comparação a 6. É uma outra possibilidade, tá? Quando você for resolver isso aqui, vai dar algo aproximado, se não me engano, de 0,19, né? O que vai ser também, como escrito, 19%, né? E você teria essa opção lá, tá bom?
Um exercício bem contextualizado, porém não era tão difícil resolver, não é mesmo? Pessoal, um grande abraço e até a próxima.